quanto você aguenta ter que bater em porta e ouvir não. Depois que começa a dar certo, para quem olha de fora, parece que deu certo de forma fácil, né? Da noite pro dia. Foi da noite pro dia, aconteceu, apareceu, do nada, estava tudo pronto, entregaram uma estrutura e tal. Mas se você não se colocar e não pedir, é pouco provável que caia do céu. E quem estiver na missão tem que estar com aquilo com um propósito, não é plano A, é plano único. E como que foi sair e ir para um lugar onde você praticamente não conhecia ninguém, né? E você precisava ter um network, você precisava ter um relacionamento, né? O que é que você fez lá em Manaus para conseguir começar a construir essa trajetória? Nos primeiros 6 meses, eu nunca pensei ou cogitei utilizar o meu direito de voltar atrás com 6 meses. Eu Perfeito. fui... Estava combinado, eu falei, pra mim já tá certo, vou lá, só se ele não me quiser mais. Não fiquei até o término do 6º mês pensando, será que eu vou voltar ou não? Já fui com a missão, falei, eu vou ficar. Perfeito. Eu tenho dito muito para as pessoas ultimamente que me perguntam, a gente tem o péssimo hábito de subentender e interpretar as formas do nosso jeito. Presumir e subentender. Então, presume ou subentende que eu sou advogado, não preciso falar para ninguém, se o Tony precisar, ele me liga. A gente não pode perder a oportunidade, nem presumir, nem subentender nada, independente do momento que você esteja. O que eu fiz naquele momento? Eu fui rodar todo mundo e pedir. Então, um mercado consolidado de uma cidade grande, que as cadeiras já estavam ocupadas, e é assim que funciona no mercado em qualquer segmento. Dificilmente você vai encontrar uma cadeira vazia com um oceano azul. Mas se você não se colocar e não pedir, é pouco provável que caia do céu. Ou alguém te indica e você fica ali passivamente esperando isso, ou você se coloca proativamente. Isso. O passivo funciona, mas não te dá a recorrência necessária para uma estabilidade. Nem a velocidade, né? Nem a velocidade. Salvo quem já está em algum momento que já fez o que precisava ser feito e depois colhe os frutos. E eu precisava fazer exatamente isso. E eu sabia disso. E era o que eu fazia. Então eu fui gastar sola de sapato, literalmente. Entendi. No estado que é industrial, de multinacional. Sim. Não é um segmento, um mercado similar a alguns outros. Lá é muito diferente. Sim. As grandes companhias estão lá, os grandes prestadores de serviços têm braço lá. Então tive várias barreiras. E rodando e batendo de porta em porta, quando a gente fala que 10, 20% é de sucesso, de êxito, na mesma frase a gente está dizendo que 80, 90% é de insucesso, não êxito. E tá tudo certo, é isso. Quer dizer que a cada 10 você vai ter um sim, 2 sims? Não necessariamente. Você pode ter que bater em 1000 portas para no 901 começar a dar certo. No percentual, na matemática, está exatamente igual o percentual de 10, 20% de resultado. Depende da tal da resiliência, o quanto você aguenta ter que bater em porta e ouvir não. Depois que começa a dar certo, para quem olha de fora, parece que deu certo de forma fácil, né? Da noite pro dia. Foi da noite pro dia, aconteceu, apareceu, do nada, estava tudo pronto, entregaram uma estrutura e tal. Então, voltando para os insights práticos, como crescer um novo negócio, como abrir um novo mercado. O Nelson deu autonomia e os combinados claros desde o início, recíprocos. Precisa estar claro, senão se você não sabe o que é para fazer, nem a outra pessoa deixou claro. Então, os combinados e a autonomia. E quem estiver na missão tem que estar com aquilo com um propósito, não é plano A, é plano único. Então, para expandir negócios, abrir filiais, abrir outros mercados, outras cidades, outras regiões, o que foi feito e que eu acho que funciona? Alinhamento claro e dar autonomia. Dar as ferramentas necessárias e dar autonomia. O empresário, o empreendedor, e eu falo isso porque às vezes eu me pego pecando com isso, a gente diz que dá autonomia, conversa com a pessoa e quando a pessoa sai, a gente está aqui de alguma forma monitorando ou travando. Controlando, travando. Por achar que a pessoa ainda não está pronta. Sim. Isso é um discurso vazio na prática, no final do dia, porque você não deu autonomia. Isso. Você não deu a possibilidade de ela se provar como merecedora da cadeira ou até de entregar um resultado melhor do que foi combinado. É um risco. É um cheque em branco assinado. E pelo que você falou, por exemplo, no primeiro mês, pelo menos, lá da sua operação... Foi péssimo. Deu errado. Muito. Então, é aquela coisa... Era necessário para poder dar certo. Mas se olhar a foto, deu muito errado. Mas se não for esse perfil que você falou, de realmente dar autonomia real mesmo, o Nelson estaria olhando e falando, porra... Se ele olhasse a foto, tinha dado muito errado. Fiz cagada. Olhando o filme, tira esse cara. Fez sentido. Mas ele te deu realmente autonomia. Deu. E é outro insight importante, perceber os momentos. Não dá para cobrar com base na foto. Sim. Se o projeto demanda uma maturação, a gente tem que ter estômago, e precisa mesmo, porque a ansiedade e os boletos vencem, e a ansiedade atropela. A
A gente precisa ter maturação e maturidade de entender que cada projeto tem um tempo de vida necessário para começar a dar certo. E precisa ter algum alinhamento também, porque às vezes os tempos não são proporcionais. O tempo do colaborador não é proporcional ao que o projeto precisa, ou você quer encurtar o prazo e as coisas não se encaixam. Não dá para encaixar quadrado no triângulo. Então, ter a maturidade suficiente de entender o tempo necessário para cada projeto e ser proporcional às pessoas que estão incumbidas de cada execução disso. Quando a gente coloca uma pessoa muito boa numa função equivocada, o erro é nosso, não da pessoa. Então, entender isso é uma virtude que o Nelson tem, de colocar pessoas nas cadeiras proporcionais ao que elas sabem fazer. Tem excelentes executores que são péssimos gestores, não por desmérito das pessoas. Cada um tem o seu papel e faz parte de uma estrutura para que o resultado final seja positivo. E cada um é essencial nisso. Quando você coloca um gestor na execução ou vice-versa, o erro é seu. Tem gente que consegue fazer bem um pouco de cada. Mas ele, como líder, como dono do negócio, ele soube e sabe escolher as pessoas certas para cada cadeira.